Um homem de negócios poderoso vive convencido de que o sucesso é medido apenas pela riqueza. Sua visão é desafiada quando uma jovem de origem humilde demonstra um conhecimento surpreendente. O que ela revela o obriga a confrontar suas crenças e mudar sua perspectiva sobre a vida. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol da manhã invadia a cobertura do edifício mais alto da Avenida Paulista, com uma luz dourada que parecia abençoar apenas os escolhidos. Do 43º andar, São Paulo se estendia como um tapete de concreto e vidro aos pés de Ricardo Almeida, um homem que acreditava piamente que o mundo girava ao seu redor, e talvez pelo menos naquele universo corporativo de cifras astronômicas e decisões que mudavam destinos, ele estivesse certo. Ricardo tinha 51 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, ternos italianos que custavam mais do que um carro popular e um olhar que conseguia fazer qualquer executivo tremer. Ele havia construído um império tecnológico a partir do zero, ou pelo menos era isso que gostava de contar. A Tec Almeida dominava o mercado brasileiro de softwares corporativos e expandia rapidamente para a América Latina. Os números eram impressionantes, as manchetes dos jornais econômicos sempre destacavam seu nome, e os prêmios de empresário do ano se acumulavam em sua estante de mármore Carrara. Mas havia algo que os artigos de revista não contavam. Ricardo Almeida não era apenas um homem de sucesso. Era um homem vazio, oco por dentro, que havia trocado qualquer resquício de humanidade pela conta bancária de 9 dígitos. Para ele, o mundo se dividia em duas categorias muito simples, os vencedores e os perdedores. E ele, obviamente, estava no topo da pirâmide, olhando todos os outros de cima. Naquela quinta-feira de março, Ricardo acordou como sempre às 5:30 da manhã. Seu apartamento na cobertura do edifício Tec Almeida era uma obra-prima de design, minimalista e ostentação discreta. Pisos de mármore negro importado da Itália, paredes brancas imaculadas decoradas com obras de arte contemporânea que valiam fortunas, móveis de designers europeus cujos nomes ninguém conseguia pronunciar. A vista panorâmica de São Paulo era de tirar o fôlego, especialmente ao amanhecer, quando a cidade ainda dormia e ele podia se sentir literalmente acima de todos. Depois de sua rotina matinal meticulosamente planejada, que incluía 1 hora na academia particular instalada em seu próprio apartamento, um café da manhã preparado por sua chefe pessoal e a leitura dos principais jornais econômicos, Ricardo desceu para seu escritório, no 42º andar. O elevador privativo o levou diretamente, sem paradas, sem contato com funcionários comuns. Era assim que ele gostava, isolado, intocável, superior. A sala presidencial era uma extensão de sua personalidade, enorme, intimidadora, projetada para fazer qualquer visitante se sentir pequeno. A mesa de jacarandá maciço tinha o tamanho de uma mesa de jantar e estava sempre impecavelmente organizada. Atrás dela, uma estante com livros de economia e gestão que ele nunca havia lido, mas que davam um ar de intelectualidade. Nas paredes, diplomas emoldurados, certificados de prêmios e fotografias dele apertando a mão de políticos e celebridades. Ricardo sentou-se em sua poltrona de couro importado e ligou o computador. Sua agenda do dia estava repleta de reuniões importantes. Primeira parada, uma videoconferência com investidores internacionais. Depois, uma reunião com a diretoria para discutir cortes de pessoal. Sim, cortes. Afinal, os lucros do último trimestre haviam sido apenas excelentes, não extraordinários. E para Ricardo, excelente não era suficiente. Enquanto revisava planilhas e gráficos, sua secretária, Márcia, entrou discretamente na sala. Ela era uma mulher de 40 e poucos anos, eficiente e invisível, exatamente como Ricardo gostava que seus funcionários fossem. Bom dia, Sr. Almeida. Só lembrando que hoje é quinta-feira, dia da limpeza profunda do escritório. Ricardo mal ergueu os olhos da tela. E eu preciso saber disso, por quê? É que a equipe de limpeza vai precisar acessar sua sala.
Geralmente o senhor está em reuniões externas nesse horário, mas hoje... Que façam o trabalho e não me incomodem. Vou estar aqui o dia todo. Tem 30 minutos quando eu sair para o almoço. Nem um minuto a mais. Márcia assentiu e saiu rapidamente. Ricardo voltou sua atenção para os números na tela, completamente desinteressado em qualquer coisa que não envolvesse lucros e aquisições. Mais tarde, por volta das 11 horas, quando Ricardo estava em uma tediosa videoconferência com fornecedores, houve uma batida discreta na porta. Ele ignorou. A batida se repetiu, mais insistente. Com um suspiro irritado, Ricardo desligou o microfone. "Entre!" gritou, sem esconder o aborrecimento na voz. A porta se abriu e uma mulher entrou, empurrando um carrinho de limpeza. Era Carmen, a supervisora da equipe de limpeza. Ricardo a conhecia vagamente, apenas como mais um rosto entre os muitos que trabalhavam no prédio, sem que ele se importasse em conhecer. Carmen tinha por volta de 38 anos, rosto cansado, marcado pelo trabalho duro, mas olhos gentis que ainda guardavam esperança, apesar das dificuldades da vida. "Desculpe incomodar, Sr. Almeida. É que hoje é o dia da limpeza profunda e... Eu sei que dia é. Márcia já me avisou, mas eu estou em reunião, como pode ver." "Sim, senhor, eu entendo. É só que se não fizermos hoje, vai atrasar todo o cronograma e..." Ricardo a interrompeu com um gesto impaciente da mão. "Não me interessa seu cronograma. Volte mais tarde." Carmen hesitou, seus dedos apertando nervosamente o cabo da vassoura. "O senhor vai sair para almoçar?" "Vou. Ao meio-dia. Tem meia hora. Suficiente?" "Sim, senhor. Obrigada, senhor." Ela começou a sair, mas parou quando uma voz infantil veio do corredor. "Mãe, onde eu ponho isso?" Ricardo franziu a testa. "Tem uma criança no corredor?" Carmen ficou visivelmente nervosa. "É minha filha, senhor, Luísa. A escola dela entrou em recesso por reforma no prédio. Não tinha com quem deixar e... E você achou apropriado trazer uma criança para um ambiente corporativo?" A voz de Ricardo era cortante como uma lâmina. "Senhor, eu sinto muito. Ela não vai atrapalhar, prometo. Vai ficar quietinha, ajudando com coisas simples. Eu não tinha outra opção e não podia faltar porque você precisa do emprego. Sim, eu entendo como o mundo funciona, Carmen." Ricardo recostou-se na cadeira, um sorriso cruel brincando em seus lábios. "E você entende que se sua filha causar qualquer problema, qualquer atraso, qualquer inconveniente, haverá consequências?" Carmen abaixou a cabeça. "Sim, senhor. Entendo. Ótimo. Agora saia e me deixe trabalhar." Carmen saiu rapidamente, fechando a porta com cuidado. Do corredor, Ricardo ainda pôde ouvir a voz dela falando baixo com a filha. "Vem, meu amor, vamos para outro andar." Ricardo voltou para sua videoconferência, já esquecendo completamente do pequeno incidente. Para ele, aquelas pessoas eram apenas parte da paisagem, peças intercambiáveis na grande máquina que mantinha seu império funcionando. Não tinha tempo nem interesse em conhecer suas histórias, seus problemas, suas vidas. Ao meio-dia, Ricardo saiu para almoçar em um restaurante exclusivo a 2 quadras do escritório. Como sempre, foi recebido com reverências e atenção especial. Sentou-se à sua mesa preferida, de onde podia ver a movimentação da Avenida Paulista, e pediu seu prato habitual enquanto checava e-mails no celular. O almoço custou mais do que Carmen ganhava em uma semana de trabalho, mas isso nunca cruzou a mente de Ricardo. Quando retornou ao escritório 40 minutos depois, encontrou sua sala impecável. O cheiro de produtos de limpeza pairava no ar, os vidros brilhavam, cada objeto estava perfeitamente posicionado. Carmen havia cumprido o prazo. Ricardo nem notou. Para ele aquilo era o mínimo esperado. O resto do dia seguiu em uma sucessão de reuniões, ligações e decisões. Ricardo aprovou o corte de 50 funcionários da filial de Belo Horizonte, rejeitou um pedido de aumento salarial do departamento de TI e assinou um contrato que aumentaria seus lucros pessoais em alguns milhões. Era apenas mais um dia na vida de um homem que media sucesso em cifrões. Às 7 da noite, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Ricardo ainda estava em seu escritório. Ele gostava daquele momento do dia.
quando o prédio ficava silencioso e ele podia sentir o peso de seu poder. Era dono daquele espaço, daquelas vidas, daquele pequeno universo corporativo. Foi quando ouviu vozes no corredor. Irritado com a interrupção de seu momento de reflexão solitária, Ricardo abriu a porta bruscamente. Carmen estava ali recolhendo os últimos sacos de lixo do dia, e ao seu lado, sentada no chão com um caderno no colo, estava a menina, Luísa. Ainda aqui? Ricardo perguntou, sua voz ecoando no corredor vazio. Carmen levantou-se rapidamente, assustada. Senhor Almeida, desculpe, já estamos terminando. Só mais alguns minutos e... Não perguntei quanto tempo vocês vão demorar. Perguntei por que ainda estão aqui a essa hora. É que temos que limpar todos os andares, senhor. E com a Luísa aqui, acabei demorando um pouco mais. Ricardo olhou para a menina. Ela tinha 12 anos, pele morena, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples. Usava um uniforme escolar já desbotado e tênis velhos. Mas o que chamou a atenção de Ricardo foram seus olhos. Havia algo neles, uma inteligência, uma curiosidade que não combinava com o cenário de pobreza que ela representava. E o que ela está fazendo? Brincando enquanto você trabalha? Ela está estudando, senhor, fazendo o dever de casa. Ricardo soltou uma risada sem humor. Estudando, que adorável. Ele caminhou até onde Luísa estava sentada. A menina o olhou, mas não desviou o olhar, o que irritou Ricardo ainda mais. O que você estuda, menina? Luísa, senhor. Meu nome é Luísa. Carmen ficou pálida. Luísa, não seja mal educada. Não, não. Deixe ela falar. Ricardo cruzou os braços, divertido, com a situação. Continue, Luísa. O que você estuda? Estou fazendo um trabalho sobre diferentes sistemas de escrita, alfabetos diferentes do nosso. Ricardo arqueou uma sobrancelha. Que interessante. Uma menina de escola pública estudando alfabetos. Muito ambicioso. O tom era claramente de deboche. Luísa fechou o caderno e ficou de pé. Ela era baixinha, magra, mas havia algo em sua postura que incomodou Ricardo. A professora disse que é importante conhecer outras culturas, que o mundo é maior do que a gente imagina. Que sábia sua professora. Ricardo sorriu com crueldade. E você acha que vai usar esse conhecimento para... Que exatamente? Vai viajar o mundo? Vai trabalhar na ONU? Ele soltou uma gargalhada. Ou vai seguir os passos da sua mãe limpando escritórios? Ricardo. Carmen começou, lágrimas nos olhos. Senhor Almeida. Ele a corrigiu friamente. Senhor Almeida, por favor, ela é só uma criança. Uma criança que precisa aprender como o mundo realmente funciona. Não adianta enchermos a cabeça desses meninos de sonhos impossíveis. Ela precisa entender seu lugar. Luísa olhou para Ricardo com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era medo, não era raiva. Era algo mais profundo, mais perturbador. E qual é o meu lugar? Senhor? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. O quê? O senhor disse que eu preciso entender meu lugar. Qual é ele? Ricardo riu, mas havia algo desconfortável naquela risada. Seu lugar é o mesmo de sua mãe. Trabalhando duro, ganhando pouco, servindo pessoas como eu. É a ordem natural das coisas. Alguns nascem para comandar, outros para obedecer. E o senhor nasceu para comandar? Obviamente. Eu sou prova viva de que inteligência e determinação levam ao sucesso. Construí tudo isso sozinho. Ele apontou para o escritório luxuoso ao redor deles. Sozinho? Luísa inclinou a cabeça. Quem limpa esse escritório? Quem cozinha sua comida? Quem construiu esse prédio? Quem programa os computadores que a sua empresa vende? Carmen agarrou o braço da filha. Luísa, chega! Desculpe, senhor Almeida. Ela não quis desrespeitar. Vamos embora agora. Mas Ricardo levantou a mão, impedindo-as de sair. Havia algo naquela menina que o intrigava e irritava ao mesmo tempo. Como ela ousava questioná-lo? Como tinha coragem de olhá-lo nos olhos daquele jeito? Não, não. Deixe ela terminar. Estou curioso. Ele se inclinou na direção de Luísa, seu rosto próximo ao dela. Continue. Ilumine-me com sua sabedoria infantil. Luísa não recuou. Eu só acho que ninguém,
Faz nada sozinho. Minha mãe sempre diz que somos todos conectados, que cada pessoa importa, não importa o que ela faça. Que lindo, muito poético, mas completamente irrelevante no mundo real. Ricardo endireitou-se, cansado daquela conversa. No mundo real, existem pessoas que têm valor e pessoas que não têm, e o valor é medido pelo que você pode comprar, pelo poder que você tem. Isso é tudo. Então o senhor acha que minha mãe não tem valor? A pergunta veio tão direta, tão carregada de emoção genuína, que Ricardo hesitou por um segundo, mas apenas um segundo. Sua mãe tem o valor de qualquer funcionário competente. Ela faz seu trabalho, recebe seu salário. É uma troca justa. Mas não é justo. A voz de Luísa tremeu um pouco. Minha mãe trabalha 12 horas por dia. Ela limpa a sujeira das outras pessoas. Ela volta para casa com as costas doendo e ainda cuida de mim e do meu irmão. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. E o senhor acha que ela não tem valor? Tenho certeza que ela é uma mãe maravilhosa, mas isso não muda o fato de que ela é substituível. Existem milhares de pessoas que poderiam fazer o trabalho dela. Mas quantas pessoas poderiam fazer o meu trabalho? Quantas pessoas têm a visão, a inteligência, a capacidade de construir um império como o meu? Luísa ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos nos de Ricardo. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Talvez muitas pessoas pudessem fazer o trabalho do Senhor, mas ninguém pode ser minha mãe além dela, e isso para mim vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo Almeida ficou sem palavras. Havia algo naquela resposta, naquela verdade simples dita por uma menina de 12 anos que o incomodou profundamente. Ele sentiu uma pontada estranha no peito, algo que não reconhecia mais. Seria culpa? Vergonha? Impossível. Carmen, leve sua filha para casa e amanhã deixe-a com alguém. Não quero crianças circulando pelo escritório durante o horário de trabalho. Está claro? Sim, senhor. Muito claro. Desculpe novamente. Carmen pegou Luísa pela mão e começou a se afastar rapidamente. Mas antes de desaparecer no corredor, Luísa olhou para trás uma última vez. E naquele olhar, Ricardo viu algo que o perturbou ainda mais. Não era pena, não era raiva, era compreensão. Como se aquela menina pudesse ver através dele, através de todas as camadas de arrogância e riqueza, direto para o vazio que havia dentro. Ricardo voltou para seu escritório e fechou a porta com mais força do que pretendia. Sentou-se pesadamente em sua poltrona e olhou para a cidade iluminada lá fora. São Paulo brilhava como sempre, indiferente aos pequenos dramas humanos que se desenrolavam em suas entranhas de concreto. Ele tentou voltar ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Ninguém pode ser minha mãe além dela, e isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Ricardo sacudiu a cabeça, irritado consigo mesmo. Por que estava dando importância às palavras de uma criança? O que ela sabia sobre o mundo? Sobre sucesso? Sobre poder? Nada. Ela era apenas mais uma menina pobre com sonhos tolos e uma visão romântica da realidade. Mas mesmo assim, enquanto o céu escurecia e a cidade continuava sua dança frenética de luzes e movimento, Ricardo não conseguiu tirar aquele encontro da cabeça. Havia algo diferente naquela menina. Algo que o incomodava. Algo que o fazia questionar, mesmo que apenas por um instante, todas as certezas sobre as quais havia construído sua vida. E talvez, apenas talvez, aquele fosse o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo. Mas Ricardo Almeida ainda não sabia disso. Naquela noite, ele voltou para sua cobertura luxuosa, jantou sozinho como sempre fazia e dormiu em sua cama king-size importada, cercado por todos os símbolos de seu sucesso. E se no escuro daquela noite ele sonhou com uma menina de olhos inteligentes e palavras que cortavam como facas, ele não se lembrou ao acordar. Ou pelo menos fingiu não se lembrar. A sexta-feira amanheceu nublada em São Paulo, com aquele céu cinzento, típico de março que ameaçava chuva, mas nunca se decidia. Ricardo acordou com uma sensação estranha, um incômodo que não conseguia identificar.
Havia dormido mal, acordando várias vezes durante a noite sem motivo aparente. Seus pensamentos continuavam voltando para o encontro do dia anterior, para aquela menina e suas palavras perturbadoras. Enquanto tomava seu café da manhã, meticulosamente preparado, Ricardo tentou afastar aqueles pensamentos. Era ridículo dar tanta importância a uma conversa insignificante com uma criança. Ele tinha coisas muito mais importantes para se preocupar. A empresa estava negociando uma fusão milionária com uma companhia argentina. Havia investidores japoneses chegando na próxima semana, e o lançamento do novo software estava previsto para o próximo mês. Essas sim eram questões que mereciam sua atenção, mas por mais que tentasse se concentrar nos números e estratégias, sua mente insistia em voltar para Luísa. A forma como ela o havia olhado, sem medo, sem a subserviência que ele estava acostumado a ver nos olhos das pessoas. A maneira como havia defendido sua mãe com tanta convicção. E aquela frase final, aquela maldita frase que se recusava a sair de sua cabeça. Ricardo sacudiu a cabeça com irritação e vestiu um de seus ternos, mais caros. Hoje seria um dia produtivo. Ele não permitiria que os devaneios de uma criança atrapalhassem seus planos. No escritório, a manhã passou em uma sucessão de reuniões e videoconferências. Ricardo estava em seu elemento, comandando, decidindo, dominando cada conversa com sua presença intimidadora. Era isso que ele fazia melhor. Era isso que dava sentido à sua vida. Por volta das 11 horas, durante um breve intervalo entre reuniões, Ricardo foi até a máquina de café no andar executivo. Enquanto esperava a bebida ficar pronta, ouviu vozes femininas conversando na sala de descanso ao lado. Você ouviu o que aconteceu com a Carmen ontem? Era a voz de Márcia, sua secretária. A moça da limpeza, o que foi? Outra voz, que Ricardo reconheceu como sendo de Patrícia, do Departamento de Recursos Humanos. Parece que a filha dela teve um encontro com o chefão, e ele não foi nada gentil como sempre. Ricardo parou, a mão suspensa no ar, prestes a pegar a xícara de café. Ele sabia que deveria se afastar, que ouvir conversas alheias estava abaixo de sua dignidade. Mas algo o manteve ali, imóvel, escutando. Ah, não, pobrezinha. A Carmen já passa por tanta coisa. O marido a deixou há 2 anos. Ela cria os 2 filhos sozinha. Trabalha 12 horas por dia. E agora ainda tem que aguentar humilhação? Pois é. E a menina, a Luísa, é uma gracinha. Super inteligente. Sempre com um livro debaixo do braço. A Carmen vive dizendo que a filha é um gênio, que tira notas altíssimas na escola. Deve ser difícil para ela. Querer dar um futuro melhor para os filhos, mas não ter condições. E o pior é que o Sr. Almeida parece se divertir com isso. Como se fosse um jogo para ele, humilhar os funcionários, mas são humildes. Houve um silêncio pesado e então Márcia suspirou. Às vezes eu me pergunto como alguém pode ter tanto dinheiro e tão pouco coração. Ricardo sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Como ousavam falar dele daquele jeito? Ele era o patrão delas, o responsável pelos empregos delas, pela comida na mesa delas, e ainda assim tinham a audácia de julgá-lo. Ele pegou a xícara de café com força e voltou para seu escritório, fechando a porta com um estrondo. Sentou-se em sua cadeira e ficou olhando para a cidade lá fora, a raiva fervendo em suas veias. Mas, junto com a raiva, havia algo mais, uma sensação incômoda, um desconforto que ele não queria nomear. Será que as pessoas realmente o viam daquele jeito? Como um homem sem coração. E por que isso o incomodava tanto? Ele nunca se importou com a opinião dos outros antes. Por que agora era diferente? A tarde se arrastou em uma névoa de reuniões e decisões. Ricardo estava irritado, impaciente, mais duro do que o normal com seus subordinados. 2 pessoas saíram de seu escritório com lágrimas nos olhos após repreensões severas. Um gerente quase pediu demissão depois que Ricardo o humilhou, na frente de toda a equipe por um erro menor, em uma apresentação. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já estava indo embora, Ricardo ainda estava em seu escritório. Ele deveria estar satisfeito. Havia fechado 2 contratos importantes, aprovado um corte de custos que aumentaria os lucros do próximo trimestre
e garantido uma posição vantajosa em uma negociação internacional. Mas em vez de satisfação, tudo o que sentia era um vazio incômodo. Foi quando ouviu o barulho do carrinho de limpeza no corredor. Seu corpo ficou tenso. Seria Carmen? E se fosse, Luísa estaria com ela novamente. Ele havia sido claro sobre não querer crianças no escritório. Se Carmen desobedeceu suas ordens, haveria consequências. Ricardo abriu a porta bruscamente, pronto para dar uma bronca. Mas quem estava ali era um homem mais velho, José, outro funcionário da limpeza. Não havia sinal de Carmen ou Luísa. Senhor Almeida, boa noite, senhor. Posso limpar sua sala? A Carmen não está trabalhando hoje? José pareceu surpreso com a pergunta. Ricardo nunca demonstrava interesse pelos funcionários da limpeza. Está, senhor, ela está no 20º andar. Pediu para eu cobrir esse andar hoje. Por quê? Ah, não sei ao certo, senhor. Acho que ela queria evitar. Bem, não importa. Vou limpar sua sala rapidinho e não vou incomodá-lo. Ricardo acenou impaciente e voltou para dentro, mas deixou a porta aberta. Enquanto José trabalhava silenciosamente, ele fingiu estar concentrado no computador, mas sua mente estava em outro lugar. Carmen estava evitando cruzar com ele, provavelmente com medo de perder o emprego, ou talvez envergonhada pelo comportamento da filha. Mas foi a filha quem se comportou mal? Uma voz irritante dentro de sua cabeça perguntou. Ou foi você? Ricardo fechou os olhos com força, tentando calar aquela voz. Quando abriu novamente, José já havia terminado e estava saindo discretamente. Boa noite, senhor Almeida. Deus o abençoe. Espere. Ricardo não sabia por que estava dizendo isso. A Carmen, ela é boa funcionária? José pareceu ainda mais surpreso. A Carmen. Senhor, ela é a melhor que temos. Trabalhadora, dedicada, nunca falta, nunca reclama. E ainda coordena a equipe toda. Se não fosse por ela, esse prédio não brilharia tanto. Ela tem 2 filhos? Tem sim, senhor. A Luísa e o Pedrinho. Menino levado, mas bom coração. E a menina, aquela é especial. Já vi muito menino rico por aí que não tem metade da inteligência daquela criança. E inteligente como? José encostou-se no carrinho, animado com a chance de conversar. Senhor, a menina fala 3 línguas, português, inglês e espanhol, e está aprendendo mandarim por conta própria, usando vídeos da internet na biblioteca pública, isso com 12 anos. E não é só isso. Ela ajuda outras crianças do bairro com as lições de casa, organiza rodas de leitura na comunidade. A Carmen vive dizendo que a filha vai ser alguém na vida. Ricardo sentiu algo estranho no peito. E como ela aprendeu tudo isso? A família tem recursos para pagar aulas? José riu sem humor. Recursos? Senhor, a Carmen mal consegue pagar o aluguel. A Luísa aprende tudo sozinha. Biblioteca pública, internet quando consegue acessar, professores voluntários. A menina tem fome de conhecimento. Diz que vai estudar muito e um dia tirar a mãe daquela vida. Havia orgulho genuíno na voz de José quando falava de Luísa, e algo naquilo incomodou Ricardo profundamente. Ela acha que estudar vai mudar a vida dela? Vai sim, senhor. Educação é a única coisa que pode mudar o destino de uma pessoa pobre. Todo mundo sabe disso. Nem sempre é suficiente. José o olhou com uma expressão difícil de decifrar. Talvez não, senhor, mas é tudo que eles têm. E a Luísa, ela acredita. E quando você tem 12 anos e vive num barraco de 2 cômodos, a crença é o que te mantém vivo. Ricardo não respondeu. José fez uma leve reverência e saiu, empurrando seu carrinho. O escritório ficou em silêncio novamente, mas agora parecia mais vazio do que nunca. Pela primeira vez em muitos anos, Ricardo não quis ficar trabalhando até tarde. Pegou suas coisas e desceu até a garagem subterrânea, onde seu Mercedes estava esperando. O motorista levantou-se rapidamente quando o viu aproximar. Para casa, senhor Almeida. Não, quero dar uma volta primeiro. Dirija pela cidade. O motorista pareceu confuso, mas não questionou. Eles saíram para as ruas de São Paulo, agora iluminadas pelas luzes noturnas. Ricardo olhou pela janela, observando a cidade de uma forma diferente.
Sempre havia visto São Paulo como seu reino, seu império, mas agora, pela primeira vez, estava realmente vendo as pessoas nas ruas. Um vendedor ambulante na esquina, vendendo churros para ganhar alguns trocados. Uma família inteira apertada em um ponto de ônibus, esperando o transporte que os levaria para as periferias distantes. Trabalhadores cansados voltando para casa depois de longas jornadas. Crianças brincando nas calçadas, suas risadas ecoando na noite apesar da pobreza ao redor. Senhor, está tudo bem? O motorista o olhava pelo retrovisor preocupado. Me leve para a Zona Leste. Quero ver onde a Carmen mora. Senhor? Você me ouviu. Procure o endereço nos registros de funcionários. 30 minutos depois, o Mercedes parava em uma rua estreita de um bairro periférico. As casas eram simples, algumas eram apenas barracos de madeira e metal. Crianças ainda brincavam nas ruas apesar da hora. Música tocava alto em algumas casas. O cheiro de comida sendo preparada pairava no ar. Ricardo olhou ao redor, sentindo-se completamente fora de lugar em seu terno de grife, dentro daquele carro de luxo. As pessoas na rua olhavam para o veículo com curiosidade e desconfiança. Alguns jovens se aproximaram, mas o motorista acelerou suavemente, afastando-se. Esse é o endereço da Carmen, senhor. Aquela casa azul ali. Era uma casa pequena, mal pintada, com janelas que tinham frestas por onde se podia ver a luz dentro. Mas havia vasos de plantas na janela, e a porta estava limpa. Através da cortina simples, Ricardo podia ver sombras se movendo. Carmen e seus filhos, provavelmente. Ele imaginou a rotina dela. Acordar antes do amanhecer para pegar 2 ônibus até o centro da cidade. Trabalhar 12 horas, limpando a sujeira de pessoas ricas. Voltar para casa exausta e ainda ter que cuidar dos filhos, preparar comida, ajudar com lição de casa e então acordar no dia seguinte e fazer tudo de novo. Todos os dias, sem pausa, sem férias de verdade, sem esperança de mudança. E Luísa crescendo naquele ambiente, ainda assim encontrando forças para estudar, para sonhar, para acreditar que podia ser mais. De onde vinha aquela força? Vamos embora, Ricardo disse abruptamente. Me leve para casa. Naquela noite, em sua cobertura luxuosa, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda, olhando as luzes da cidade, pensando em todas as pessoas lá embaixo. Cada luz era uma vida, uma história, um sonho. E ele nunca havia parado para pensar nisso antes. Sua vida inteira havia sido construída sobre a certeza de que era superior, que merecia estar no topo porque era mais inteligente, mais determinado, mais forte. Mas, e se estivesse errado? E se a única diferença entre ele e Carmen fosse o lugar onde haviam nascido? E se Luísa, com todas as oportunidades que ele teve, pudesse ter chegado ainda mais longe? O sábado passou em uma névoa estranha. Ricardo tentou seguir sua rotina normal, mas tudo parecia diferente. A comida preparada por sua chefe particular parecia sem gosto. Os objetos caros ao seu redor pareciam vazios de significado. Até a vista magnífica de sua cobertura parecia menos impressionante. Ele pegou-se pensando em Luísa, estudando na biblioteca pública porque não tinha internet em casa, aprendendo idiomas por conta própria porque tinha fome de conhecimento. E então pensou em si mesmo, cercado de livros que nunca leu, com acesso a qualquer curso ou educação que quisesse, mas sem curiosidade para aprender, nada que não gerasse lucro direto. No domingo, Ricardo fez algo que não fazia há anos. Foi caminhar pela cidade, sem motorista, sem guarda-costas, apenas ele e as ruas de São Paulo. Passou por uma biblioteca pública e parou para observar. Havia dezenas de pessoas lá dentro, a maioria claramente pobres, mas todos com aquela mesma expressão que ele havia visto em Luísa. Fome. Não de comida, mas de conhecimento, de possibilidades, de esperança. Ele entrou na biblioteca. O lugar era simples, com móveis velhos e livros desgastados, mas havia vida ali. Crianças lendo em círculos no chão, adultos estudando, em mesas compartilhadas, idosos procurando livros com cuidado,
E no canto, em um quadro de avisos, havia panfletos oferecendo aulas gratuitas de diversos idiomas, ministradas por voluntários. Ricardo pegou um dos panfletos. Mandarim básico, sábados às 10 horas. Professora Ana Wang, voluntária. Será que Luísa vinha para essas aulas? Será que essa Ana Wang era uma das pessoas que alimentava os sonhos daquela menina? Ele ficou ali por mais de 1 hora, apenas observando. E pela primeira vez em décadas, Ricardo Almeida se sentiu pequeno. Não no sentido financeiro ou de poder, mas no sentido humano. Todas aquelas pessoas com tão pouco ainda encontravam forças para ajudar umas às outras, para compartilhar conhecimento, para construir comunidade. E ele, com tanto, nunca havia dado nada a ninguém. Na segunda-feira, Ricardo chegou ao escritório com uma determinação estranha. Ele não sabia exatamente o que queria fazer, mas sabia que algo precisava mudar. Durante a manhã, ele tentou trabalhar normalmente, mas seus pensamentos continuavam divagando. Por volta do meio-dia, ele chamou Márcia em seu escritório. Preciso de uma informação. A Carmen, da equipe de limpeza. Quanto ela ganha? Márcia pareceu surpresa, mas rapidamente verificou nos registros. Um salário mínimo e meio, senhor. R$ 1.800. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. R$ 1.800. Ele gastava mais do que isso em uma única camisa. Carmen sustentava uma família inteira, pagava aluguel, comida, transporte, tudo com R$ 1.800 por mês. E ainda conseguia manter os filhos na escola. E há quanto tempo ela trabalha aqui? 7 anos, senhor. 7 anos. Ricardo repetiu, mais para si mesmo. E qual foi o último aumento dela? Há 3 anos, senhor. Um ajuste de 5%. 5% em 3 anos. Ricardo sentiu algo queimar em seu peito. Vergonha. Era vergonha. Márcia, organize uma reunião com a Carmen. Para hoje às 3 da tarde, aqui no meu escritório. Senhor? Márcia estava visivelmente confusa. Ela fez algo errado? Não. Apenas organize. O resto do dia passou devagar. Ricardo revisou os registros de Carmen. 7 anos de trabalho impecável. Nunca uma reclamação, nunca uma falta injustificada. Avaliações sempre excelentes. E tudo que ela tinha recebido em troca era um salário miserável e humilhação. Às 3 horas, houve uma batida tímida na porta. Entre, Ricardo disse, tentando manter a voz neutra. Carmen entrou, visivelmente nervosa. Ela vestia o uniforme de limpeza, e suas mãos tremiam levemente. O senhor me chamou, senhor Almeida. Sente-se, Carmen. Eu prefiro ficar de pé, senhor. O uniforme está sujo, e eu não quero... Sente-se. Ricardo repetiu, mais gentil dessa vez. Por favor. Carmen sentou-se na ponta da cadeira, como se pronta para sair correndo a qualquer momento. Seus olhos estavam fixos no chão, e Ricardo podia ver o medo neles. Medo de ser demitida. Medo de perder o sustento de seus filhos. E tudo por culpa da conversa que Luísa havia tido com ele. Ricardo respirou fundo. Isso era mais difícil do que qualquer negociação que já havia feito. Carmen, eu queria conversar sobre o que aconteceu na quinta-feira com sua filha. Carmen ficou ainda mais pálida. Senhor, eu peço desculpas. A Luísa não devia ter falado daquele jeito. Eu já conversei com ela e garanto que não vai acontecer de novo. Por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego, meus filhos... Eu não vou demiti-la, Carmen. Ricardo disse rapidamente, surpreendendo a si mesmo tanto quanto a ela. Na verdade, eu queria me desculpar. Carmen levantou os olhos lentamente, incrédula. O quê? Eu disse coisas terríveis para você e sua filha. Coisas que não têm desculpa. E estive pensando muito sobre isso nos últimos dias. Ricardo parou lutando para encontrar as palavras certas. Ele nunca havia se desculpado por nada em sua vida adulta. Sua filha me fez pensar sobre muitas coisas, sobre quem eu me tornei. Carmen continuava olhando para ele sem acreditar no que estava ouvindo. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Você trabalha aqui há 7 anos, e eu nunca soube seu nome até essa semana.
Nunca perguntei sobre sua vida, sobre sua família. Nunca reconheci o valor do seu trabalho. E isso está errado. Muito errado. Senhor, eu não entendo. Eu estive pensando muito nestes dias e percebi que minha filha estava certa. Eu fui um homem terrível, não apenas com você, mas com tantas outras pessoas. Construí um império, mas em algum lugar do caminho perdi minha humanidade. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Carmen. Senhor, deixe-me terminar, por favor. Ricardo levantou-se e caminhou até a janela, incapaz de olhar para ela enquanto falava. Sua filha, Luísa, ela é especial. Você sabe disso? Eu sei, senhor. Ela é minha luz, minha razão de continuar. Ela me disse algo que não consigo tirar da cabeça. Disse que ninguém pode ser sua mãe além de você, e que isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Ricardo virou-se para Carmen. Ela está certa. E eu passei a vida inteira medindo o valor das pessoas em dinheiro. Que tipo de homem isso me fez? Carmen não respondeu. Apenas chorava silenciosamente, suas mãos apertadas no colo. Eu quero mudar, Carmen. Não sei ainda como, mas quero mudar. E quero começar fazendo o que é certo. Ricardo voltou para sua mesa e pegou um envelope que havia preparado. Este é um novo contrato para você. Um aumento de salário de 200% e uma nova posição como coordenadora geral da equipe de limpeza, com todos os benefícios. Carmen pegou o envelope com mãos trêmulas e o abriu. Quando viu os números, ela soltou um soluço. Senhor, isso é... Eu não posso aceitar. É demais. Não é nem de perto o suficiente para compensar 7 anos de trabalho duro e lealdade. Mas é um começo. Carmen levantou-se, ainda segurando o envelope. Por que está fazendo isso? Ricardo pensou na pergunta. Por que estava fazendo isso? Porque uma menina de 12 anos havia conseguido fazer em 5 minutos o que ninguém mais havia conseguido em décadas, porque finalmente havia olhado para além de seu próprio umbigo e visto o sofrimento ao seu redor, porque estava cansado de ser o homem vazio que havia se tornado, porque sua filha me fez ver que eu estava errado. Sobre tudo, ele disse simplesmente. Carmen deu um passo à frente e, para completa surpresa de Ricardo, o abraçou. Foi um abraço rápido, cheio de gratidão e emoção, e quando ela se afastou, ambos tinham lágrimas nos olhos. Obrigada, senhor, obrigada. Você não sabe o que isso significa para mim, para meus filhos. Eu acho que estou começando a entender. Depois que Carmen saiu, Ricardo ficou sozinho em seu escritório novamente. Mas dessa vez, o vazio não estava mais lá, ou pelo menos estava um pouco menor. Ele havia dado o primeiro passo, um pequeno passo, mas um passo na direção certa. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranjas e rosas, Ricardo Almeida sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Talvez ainda houvesse tempo para ele se tornar um homem melhor. Talvez ainda houvesse tempo para consertar alguns dos danos que havia causado. Era apenas o começo. Mas era um começo. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas perceptíveis, no comportamento de Ricardo Almeida. Ele começou a chegar mais cedo ao escritório e, em vez de se trancar imediatamente em sua sala, passava alguns minutos conversando com os seguranças, perguntando sobre suas famílias, seus dias. No início, eles ficavam desconfiados, esperando alguma armadilha, mas aos poucos percebiam que a mudança era genuína, ainda que hesitante. Carmen agora trabalhava em um pequeno escritório no 15º andar, coordenando a equipe de limpeza de todo o edifício. Ela ainda não conseguia acreditar completamente na reviravolta em sua vida. O novo salário permitiu que ela matriculasse Luísa em um curso de inglês avançado e comprasse livros novos para a menina. Pela primeira vez em anos, Carmen conseguia dormir sem o peso constante da preocupação financeira esmagando seu peito. Mas a notícia da promoção de Carmen causou ondas inesperadas no escritório. Alguns funcionários comemoraram a mudança, vendo-a como um sinal de que Ricardo estava se tornando mais humano. Outros, especialmente entre os executivos de alto escalão,
Ficaram desconfiados e até ressentidos. Como uma simples faxineira poderia ter acesso a benefícios que muitos deles não tinham? Foi em uma terça-feira de Dias em Dias abril que Ricardo enfrentou a primeira resistência real à sua transformação. Ele estava em uma reunião com a diretoria quando Paulo Mendes, o diretor financeiro, trouxe à tona o assunto. Ricardo, precisamos falar sobre essa situação com a funcionária da limpeza. Paulo era um homem de 50 anos, rechonchudo, com um bigode fino e uma expressão perpetuamente cínica. Ele estava na empresa desde o início e se considerava o braço direito de Ricardo. Carmen. O nome dela é Carmen. Ricardo corrigiu, sem tirar os olhos dos relatórios à sua frente. Certo, Carmen. Olha, eu entendo que você queira ser caridoso, mas um aumento de 200%. Isso cria um precedente perigoso. Os outros funcionários da limpeza já estão pedindo aumentos. E não é só eles. O pessoal do TI, da contabilidade, todos estão questionando por que ela merece um tratamento especial. Ricardo levantou os olhos lentamente. Ela merece porque trabalhou aqui por 7 anos com um salário ridículo, porque faz seu trabalho com excelência, porque sustenta 2 filhos sozinha. Preciso continuar? Mas Ricardo, interveio Beatriz, a diretora de recursos humanos, uma mulher elegante de 40 e poucos anos. Paulo tem um ponto. Do ponto de vista da gestão de pessoas, isso pode ser visto como favoritismo. Pode causar problemas de moral. Favoritismo? Ricardo se recostou na cadeira, sentindo a raiva familiar começar a borbulhar. Mas dessa vez era uma raiva diferente. Não contra seus subordinados questionando sua autoridade, mas contra o sistema que ele mesmo havia criado. Vamos falar de favoritismo, então. Quantos de vocês nesta sala ganharam bônus no último trimestre? Houve um silêncio desconfortável. Todos vocês. Bônus que, em alguns casos, eram maiores do que o salário anual de Carmen. E ninguém questionou se isso era favoritismo. Ninguém perguntou se vocês mereciam. Mas, quando eu decido pagar, um salário justo para alguém que trabalha 12 horas por dia limpando a sujeira que vocês deixam para trás, de repente é um problema? Não é a mesma coisa, Paulo insistiu. Nós temos diplomas, experiência, responsabilidades. E ela tem 2 filhos para alimentar, Paulo. Ela tem contas para pagar. Ela tem dignidade que merece ser respeitada. Ou você acha que o valor de uma pessoa é medido apenas pelo diploma pendurado na parede? Paulo ficou vermelho. Eu não disse isso. Então o que está dizendo? Que algumas pessoas merecem viver na pobreza porque nasceram nas circunstâncias erradas? A tensão na sala era palpável. Beatriz tentou suavizar a situação. Ricardo, ninguém está dizendo isso. Estamos apenas preocupados com as implicações. Se outros funcionários começarem a pedir aumentos semelhantes, então daremos aumentos para quem merecer. Revisem os salários de toda a equipe de limpeza, da segurança, da manutenção. Quero que todos recebam pelo menos 50% a mais do que estão recebendo agora. Houve um coro de protestos, mas Ricardo levantou a mão silenciando-os. Esta empresa lucrou 120 milhões no último ano. 120 milhões. E vocês estão aqui reclamando de pagar um salário justo para as pessoas que mantêm este lugar funcionando. Vocês se ouvem? Ricardo, você enlouqueceu? Paulo explodiu. O que está acontecendo com você? Semana passada você estava falando em criar um programa de bolsas de estudo. Agora quer dar aumentos generalizados. Você está jogando dinheiro fora. Não, Paulo, pela primeira vez na minha vida, estou investindo em pessoas. E se você não consegue ver a diferença, talvez precise reavaliar seus próprios valores. A reunião terminou em um clima tenso. Ricardo sabia que havia criado inimigos dentro de sua própria empresa, mas, estranhamente, isso não o incomodava tanto quanto deveria. Pela primeira vez, estava agindo de acordo com princípios, não apenas lucros. E isso trazia uma sensação de leveza que ele não esperava. Naquela tarde, Ricardo decidiu visitar a biblioteca pública onde Luísa estudava. Ele queria entender melhor o mundo dela, ver com seus próprios olhos o que alimentava aquela fome de conhecimento. A biblioteca Mário de Andrade estava movimentada quando ele chegou. Crianças, adolescentes, adultos e idosos ocupavam as mesas e cadeiras,
todos imersos em livros e estudos. Ricardo caminhou pelos corredores observando. Havia um mural com anúncios de aulas gratuitas, grupos de leitura, oficinas de escrita. Voluntários ofereciam seu tempo para ensinar idiomas, matemática, informática. Em uma sala nos fundos, Ricardo encontrou uma das aulas de mandarim. A professora era uma mulher idosa, cabelos brancos presos em um coque, óculos de aro fino. Ela escrevia caracteres chineses no quadro branco enquanto explicava seus significados para um grupo de cerca de 15 pessoas. Entre elas, Ricardo reconheceu Luísa. Ele ficou na porta, observando. A menina estava completamente absorta, seus olhos brilhando de concentração. Ela tomava notas cuidadosamente em um caderno já bastante usado, fazendo perguntas inteligentes que impressionavam até a professora. Quando a aula terminou, Ricardo esperou do lado de fora. Luísa foi uma das últimas a sair, conversando animadamente com a professora sobre a estrutura de alguns caracteres. Quando finalmente se virou e viu Ricardo, ela parou abruptamente. "Senhor Almeida", ela disse surpresa, mas não intimidada. "Luísa, posso conversar com você por um minuto?" A menina olhou ao redor como se procurasse uma saída, mas então assentiu. Eles caminharam até um banco próximo e sentaram-se. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. "Sua mãe me contou sobre as aulas." Ricardo finalmente começou. "Que você vem aqui todo sábado." "Sim. A dona Ana é muito boa professora. Ela morou na China por 20 anos. Por que mandarim?" "É uma língua difícil." Luísa deu de ombros. "Por isso mesmo, eu gosto de desafios e também porque..." Ela hesitou. "Porque se eu quiser trabalhar em empresas internacionais um dia, preciso saber idiomas importantes. Mandarim é o futuro." Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Aquela menina de 12 anos tinha mais visão de futuro do que muitos de seus executivos. "Luísa, eu queria pedir desculpas pelo que disse para você e sua mãe. Foi cruel e injusto. O senhor já pediu desculpas para minha mãe, ela me contou, e sobre a promoção também." Luísa o olhou diretamente nos olhos. "Por que está fazendo isso?" "Fazendo o quê?" "Mudando. As pessoas não mudam assim do nada, principalmente pessoas como o senhor. Pessoas como eu? Pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas que estão acostumadas a ter tudo do jeito que querem." Ricardo riu sem humor. "Você tem 12 anos e já é mais sábia do que eu serei algum dia." "Não sou sábia. Só observo as pessoas. E o senhor? O senhor parece diferente agora. Confuso, talvez. Como se estivesse descobrindo algo novo." Estou descobrindo que passei minha vida inteira completamente errado, e você foi quem me mostrou isso." Luísa ficou em silêncio por um momento. "Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com raiva de pessoas como o senhor, pessoas que têm tudo e não valorizam nada, que olham para pessoas como eu e minha mãe como se fôssemos invisíveis. Eu jurei que nunca seria assim. E não vai ser. Você é especial, Luísa. Tem um talento raro, uma inteligência excepcional. Mas mais do que isso, tem empatia, tem coração. Isso é mais valioso do que qualquer diploma ou conta bancária." "Mas não paga as contas", Luísa disse, com uma tristeza que não deveria existir em uma criança de 12 anos. Não paga, mas devia. E talvez se pessoas como eu mudarem, se mais pessoas reconhecerem o valor real das coisas, um dia vá pagar." Ricardo respirou fundo. "Luísa, eu quero fazer algo. Quero criar um programa de bolsas de estudo. Para crianças como você, com talento e vontade, mas sem recursos. Você me ajudaria nisso?" Os olhos de Luísa se arregalaram. "Eu? Como?" "Me dizendo o que você precisa, o que falta, o que faria diferença na sua vida e na vida de outras crianças como você." Luísa ficou em silêncio, por um longo tempo, pensando. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. "Computadores, acesso à internet em casa, livros novos, professores que acreditem em nós, um lugar seguro para estudar, mentores que possam nos guiar, esperança de que estudar realmente vai mudar alguma coisa." "Esperança", Ricardo repetiu. "É isso que falta?" "Para muita gente, sim.
Eu tenho esperança porque minha mãe sempre acreditou em mim. Mas conheço tantas crianças inteligentes, talentosas, que desistiram porque ninguém nunca acreditou nelas, porque todo mundo só via a pobreza, não o potencial. Ricardo sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Quando foi a última vez que havia chorado, ele nem se lembrava. Então vamos dar esperança para elas. Vamos criar um programa que realmente faça diferença. Não apenas dinheiro jogado em projetos bonitos no papel. Algo real, efetivo, que mude vidas. Luísa olhou para ele com uma mistura de esperança e ceticismo. O senhor vai mesmo fazer isso? Não vai desistir quando ficar difícil? Não vou desistir. Prometo. As promessas de gente rica não valem muito, ela disse, mas havia um sorriso pequeno em seus lábios. Então me dê a chance de provar que as minhas valem. Nas semanas seguintes, Ricardo mergulhou no projeto com uma intensidade que surpreendeu até ele mesmo. Contratou uma equipe especializada em educação, visitou escolas públicas, conversou com professores, pais e alunos e, mais importante, ouviu. Ele descobriu que o sistema educacional brasileiro era cheio de buracos que crianças pobres caíam facilmente. Descobriu que talento não tinha nada a ver com classe social, mas oportunidade tinha tudo. Descobriu que havia milhares de Luísas por aí, esperando apenas uma chance. O programa começou a tomar forma. Chamava-se Pontes do Futuro e ofereceria bolsas de estudo integrais, incluindo material escolar, uniforme, transporte, refeições e acompanhamento psicológico. Mas mais do que isso, criaria uma rede de mentores voluntários, pessoas bem-sucedidas em diversas áreas que se comprometeriam a guiar e inspirar os bolsistas. Ricardo também começou a frequentar a biblioteca pública, oferecendo-se como voluntário. No início, as pessoas ficavam desconfiadas. O que um bilionário estava fazendo ali ensinando matemática básica para crianças carentes? Mas aos poucos, viram que ele era sincero, que realmente queria ajudar. Foi durante uma dessas sessões de tutoria que Ricardo conheceu Ahmed. Ele estava ajudando um grupo de crianças com um problema de geometria quando um homem de cerca de 40 anos se aproximou. Com licença, senhor, não. Pude deixar de notar sua explicação. Muito boa, muito clara. O homem tinha um leve sotaque árabe, olhos gentis e um sorriso caloroso. Obrigado. Eu sou Ricardo. Ele estendeu a mão. Ahmed Al-Rashid. Sou professor aqui, matemática e física. Eles conversaram por alguns minutos após a aula e Ricardo descobriu a história de Ahmed. Ele havia sido professor universitário na Síria, lecionando física quântica em uma das melhores universidades do país. Mas quando a situação em seu país se tornou insustentável, ele foi forçado a fugir com a família. Chegou ao Brasil como refugiado, sem um centavo, sem falar português, sem nenhuma perspectiva. E agora ensino matemática básica em uma biblioteca pública, Ahmed disse com um sorriso triste. Meu diploma sírio não é reconhecido aqui. Levaria anos e muito dinheiro para revalidar. Então, trabalho onde posso, ajudo quem posso e tento não pensar muito no que perdi. Mas você continua ensinando, Ricardo observou, mesmo sem ser pago, mesmo sem reconhecimento. Ensinar não é sobre dinheiro, senhor Ricardo. É sobre passar conhecimento adiante. É sobre ver a luz acender nos olhos de uma criança quando ela finalmente entende algo. Isso não tem preço. Ricardo ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Aqui estava um homem que havia perdido tudo, seu país, sua carreira, seu status, e ainda assim encontrava propósito em ensinar gratuitamente crianças que nunca poderiam pagar suas aulas. Que tipo de força era essa? Ahmed, e se eu pudesse ajudar? Minha empresa tem recursos. Poderíamos patrocinar sua revalidação, pagar pelos exames, pelo processo burocrático. Ahmed olhou para ele com surpresa. Senhor Ricardo, isso seria... Não sei o que dizer. Mas por quê? Você nem me conhece. Porque o Brasil precisa de professores como você. Porque essas crianças merecem aprender com alguém que realmente ama ensinar. E porque... Ricardo parou, emocionado.
porque estou aprendendo que o verdadeiro valor está nas pessoas, não nas coisas. Ahmed limpou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Então aceito, não por mim, mas pelas crianças que poderei ensinar. Obrigado, Sr. Ricardo. Do fundo do meu coração, obrigado. Naquela noite, Ricardo voltou para sua cobertura com a sensação de que havia feito algo realmente importante. Não havia fechado um negócio milionário ou aumentado seus lucros, mas havia mudado uma vida. E talvez, através de Ahmed, mudaria centenas de outras. Mas nem tudo era perfeito. A transformação de Ricardo estava causando ondas cada vez maiores na empresa. Paulo Mendes e outros executivos começaram a trabalhar contra ele, espalhando rumores de que Ricardo estava tendo um colapso nervoso, que estava tomando decisões emocionais e irracionais que acabariam destruindo a empresa. Alguns acionistas começaram a questionar sua liderança. Houve uma reunião tensa onde Ricardo teve que defender cada decisão que havia tomado nas últimas semanas. Os números, argumentava ele, ainda eram excelentes. A empresa continuava lucrativa, mas agora também era ética. Ética não paga dividendos, Paulo disse durante uma discussão particularmente acalorada. Ética não conquista mercado. Ética não transforma uma empresa regional em um império global. Talvez não. Ricardo respondeu, cansado de lutar. Mas ética permite que eu durma à noite. Ética faz com que eu não sinta nojo quando olho no espelho. E se isso não significa nada para vocês, talvez vocês é que precisem reavaliar suas prioridades. A reunião terminou sem resolução clara, mas Ricardo sabia que estava em uma encruzilhada. Ele poderia continuar mudando, tornando-se um homem melhor, mas provavelmente perderia apoio dentro da empresa. Ou poderia voltar a ser quem era, garantindo sua posição, mas perdendo sua alma no processo. Naquela noite ele ligou para Carmen. Carmen, posso fazer uma pergunta? Claro, Sr. Ricardo. Como você faz? Como continua acreditando no bem das pessoas depois de tudo que passou? Depois de como foi tratada por pessoas como eu? Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Carmen respondeu, sua voz suave, mas firme. Porque a alternativa é desistir, e se eu desistir, eles vencem. As pessoas más, as pessoas cruéis, elas vencem. Então eu escolho acreditar, escolho continuar lutando, não por mim, mas pelos meus filhos, pela chance de que o mundo deles seja um pouco melhor que o meu. E se o mundo não mudar? E se tudo o que fazemos não fizer? Diferença? Mas faz, Sr. Ricardo. Olhe para mim. Minha vida mudou completamente por causa do Senhor. E não é só eu. É o Ahmed, que agora tem esperança de voltar a ensinar. É a Luísa, que agora acredita que seus sonhos são possíveis. É cada criança no programa de bolsas que vai ter uma chance que nunca teria. Como pode dizer que isso não faz diferença? Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Obrigado, Carmen. Obrigado por não desistir de mim. O senhor não desistiu de si mesmo, Sr. Ricardo. Só precisava de alguém para lembrar que ainda havia bondade dentro de você. Depois que desligou, Ricardo ficou sentado no escuro de sua sala de estar, olhando as luzes da cidade. Ele havia passado tanto tempo construindo muros ao seu redor, protegendo-se de qualquer emoção, qualquer conexão humana genuína. Mas agora esses muros estavam desmoronando. E sim, doía. Doía sentir novamente, doía se importar, doía ver o sofrimento ao seu redor que antes ignorava tão facilmente. Mas também era libertador. Pela primeira vez em décadas, Ricardo se sentia vivo de verdade. Não apenas existindo, não apenas acumulando riqueza e poder, mas verdadeiramente vivo. Conectado com outras pessoas, com um propósito maior do que si mesmo. Ele pensou em Luísa, estudando na biblioteca mesmo estando cansada. Pensou em Carmen, trabalhando 12 horas por dia e ainda encontrando forças para ser uma mãe amorosa. Pensou em Ahmed, ensinando gratuitamente mesmo tendo perdido tudo. Essas pessoas tinham algo que todo o seu dinheiro nunca poderia comprar. Tinham propósito, tinham amor, tinham esperança. E agora, finalmente, Ricardo também tinha. No dia seguinte, ele acordou com uma determinação renovada.
Não importava o que Paulo ou os outros executivos pensassem. Não importava se perdesse apoio ou poder. Ele ia continuar mudando. Ia continuar crescendo. Ia se tornar o homem que Luísa havia visto potencial de ser. Chegou ao escritório cedo e encontrou uma surpresa esperando por ele. Na porta de sua sala havia um pequeno vaso com flores e um bilhete. Ele reconheceu a caligrafia cuidadosa de Luísa. Senhor Ricardo, minha mãe diz que o senhor está mudando o mundo. Eu ainda não sei se acredito completamente, mas quero acreditar. Continue tentando. Com carinho, Luísa. Ricardo segurou o bilhete contra o peito, emocionado. Aquelas palavras simples de uma menina de 12 anos significavam mais para ele do que qualquer prêmio de empresário do ano que havia recebido, porque vinham de um lugar de verdade, de esperança genuína. Ele entrou em seu escritório e olhou ao redor. As paredes de mármore, as obras de arte caras, a vista impressionante. Tudo isso ainda estava ali, mas agora parecia diferente. Não era mais um monumento ao seu ego. Era apenas um espaço. Um espaço que ele poderia usar para fazer o bem. Ricardo sentou-se em sua mesa e abriu o computador. Tinha muito trabalho a fazer. O programa de bolsas precisava ser lançado. Ahmed precisava de suporte para sua revalidação. Havia outras pessoas esperando ajuda, outras vidas, que poderiam ser mudadas. E Ricardo Almeida, pela primeira vez em sua vida, estava pronto para ser mais do que um homem rico. Estava pronto para ser um homem bom. Faltava apenas um último teste, um último desafio que determinaria se essa mudança era real ou apenas uma fase passageira. E esse teste estava chegando mais rápido do que ele imaginava. O teste que Ricardo não esperava chegou em uma manhã de maio, quando o céu de São Paulo estava particularmente azul, daquele azul raro que só aparece depois de dias de chuva lavarem a poluição do ar. Ele estava em seu escritório, revisando os últimos detalhes do programa de bolsas que seria lançado oficialmente na semana seguinte, quando Márcia entrou apressada, o rosto pálido. Senhor Almeida, temos uma situação. Paulo Mendes convocou uma reunião extraordinária do conselho. Agora, Ricardo sentiu um aperto no estômago. Ele não tem autoridade para convocar o conselho sem minha aprovação. Ele conseguiu assinaturas de 60% dos acionistas principais. Senhor, acho que é um golpe. Eles querem removê-lo da presidência. O mundo pareceu parar por um momento. Ricardo olhou pela janela, para a cidade que havia conquistado, para o império que havia construído. Tudo poderia acabar hoje. Tudo poderia ser tirado dele. E a questão era, isso ainda importava? Onde é a reunião? Sala de conferências principal. Eles estão esperando. Ricardo levantou-se, ajeitou a gravata e respirou fundo. Então, vamos acabar logo com isso. A sala de conferências estava repleta quando ele chegou. Todos os membros do conselho estavam presentes, além de Paulo e outros executivos importantes. As expressões variavam de constrangimento a hostilidade aberta. No centro da mesa, Paulo parecia confiante, um pequeno sorriso de vitória já desenhado em seus lábios. Ricardo, obrigado por comparecer, Paulo disse com falsa cortesia. Por favor, sente-se. Prefiro ficar em pé. Digam o que têm a dizer. Paulo trocou olhares com os outros membros do conselho. Muito bem, vamos direto ao ponto. Nas últimas semanas, suas decisões têm preocupado profundamente os acionistas desta empresa. Aumentos salariais exorbitantes, programas sociais caros, doações para causas duvidosas. Tudo isso sem consulta adequada ao conselho. Nada do que fiz viola os estatutos da empresa. E os números continuam excelentes. Por enquanto, interveio Dra. Silvia Rodrigues, uma das acionistas principais, uma mulher de 60 anos com cabelos brancos impecavelmente penteados. Mas suas ações indicam uma mudança perigosa de foco. Esta é uma empresa de tecnologia, não uma ONG. E não pode ser as duas coisas? Ricardo perguntou, sua voz calma, mas firme. Não quando uma prejudica a outra, Paulo respondeu. Ricardo, você está tendo um colapso. É óbvio para todos nós. Essa transformação súbita, essas decisões emocionais, tudo isso indica que você não está mais apto para liderar esta empresa.
Um colapso, Ricardo repetiu, um sorriso amargo em seus lábios. É assim que vocês chamam quando alguém desenvolve consciência? Chamamos assim quando alguém começa a jogar dinheiro fora em projetos sentimentais enquanto negligencia os interesses dos acionistas, Paulo retrucou. Você promoveu uma faxineira para um cargo gerencial sem qualificação adequada. Está pagando a revalidação de diploma de um refugiado. Criou um programa de bolsas que vai custar milhões sem retorno financeiro garantido. E por quê? Porque uma criança de 12 anos disse algumas palavras bonitas? A sala ficou em silêncio. Ricardo sentiu a raiva subir, mas forçou-se a manter a calma. Vocês querem saber a verdade? Sim, foi uma criança de 12 anos que me fez acordar. Uma menina que, apesar de ter nascido na pobreza, tem mais sabedoria e humanidade do que todos nós juntos. Ela me fez ver que passei 51 anos da minha vida acumulando riqueza e perdendo minha alma no processo. Que dramático, Paulo zombou. Mas isso não muda o fato de que você não está mais agindo no melhor interesse da empresa. E o melhor interesse da empresa é o que exatamente? Lucro? Apenas lucro? Sem se importar com quem pisamos no caminho? Sim, Paulo bateu a mão na mesa. É exatamente isso. Essa é a realidade do mundo dos negócios, Ricardo. Você mesmo me ensinou isso. Lembra? Você me disse há 10 anos, quando eu estava começando aqui, que não havia espaço para sentimentalismo nos negócios. Que ou você era um predador ou era uma presa. Que compaixão era fraqueza. Onde está aquele homem? Aquele homem morreu, Ricardo disse simplesmente. E eu não tenho pena dele. Bem, nós temos pena dele, doutora Silvia disse. Porque aquele homem construiu um império. E esse novo Ricardo está prestes a destruí-lo. Proposta de moção, Paulo anunciou formalmente. Remoção de Ricardo Almeida da posição de presidente executivo, por incapacidade de exercer suas funções adequadamente e por agir contra os interesses da empresa e seus acionistas. Ricardo olhou ao redor da mesa. Alguns conselheiros evitavam seu olhar, claramente desconfortáveis. Outros o encaravam com hostilidade aberta. Ele poderia lutar. Poderia usar todos os seus recursos, sua influência, seus contatos para manter sua posição. Mas para quê? Para continuar em um lugar onde sua nova visão não era bem-vinda? Antes de votarem, Ricardo disse, sua voz ecoando pela sala, deixem-me contar uma história. Há algumas semanas eu conheci uma menina chamada Luísa. Ela tem 12 anos, mora em um bairro pobre da Zona Leste e seu maior sonho é ter um computador em casa para poder estudar à noite. Ela aprende 3 idiomas por conta própria, tira notas excelentes na escola e ainda encontra tempo para ajudar outras crianças do bairro com as lições de casa. Ricardo, isso não tem relevância. Paulo começou. Deixe-me terminar. A voz de Ricardo trovejou e Paulo recuou. Essa menina me disse algo que não consigo tirar da cabeça. Ela disse que ninguém pode ser mãe dela além da mãe dela, e que isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Vocês conseguem entender o que isso significa? Silêncio. Significa que existem coisas que não têm preço, que o valor real não está nas contas bancárias ou nos relatórios trimestrais. Está nas conexões humanas, nas vidas que tocamos, na diferença que fazemos, e eu passei 51 anos sem entender isso. Ricardo caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Construí este império, sim, mas para quê? Para morrer sozinho em uma cobertura cheia de coisas caras, mas vazia de significado? Para ser lembrado como o homem mais rico do cemitério? Que tipo de legado é esse? Um legado de sucesso, Paulo argumentou. Um legado de conquistar o impossível. Não, Paulo. É um legado de vazio, de oportunidades desperdiçadas, de humanidade perdida. Ricardo se virou para encarar o conselho. Vocês querem me remover? Tudo bem, votem. Mas saibam que estarão escolhendo lucro sobre pessoas. Estarão escolhendo o caminho fácil sobre o caminho certo, e terão que viver com essa escolha pelo resto de suas vidas. Tudo muito bonito, doutora Silvia disse, mas sua voz estava menos segura agora. Mas e a responsabilidade fiduciária? E nossos investimentos? Seus investimentos continuam seguros, os lucros continuam excelentes.
A única coisa que mudou é que agora esta empresa tem consciência, tem responsabilidade social, tem um propósito além de enriquecer quem já é rico. Ricardo fez uma pausa. Mas se isso não é suficiente para... Vocês, então, realmente não têm lugar aqui. A porta da sala de conferências se abriu abruptamente. Todos se viraram, surpresos. Márcia estava ali, e atrás dela, para choque de Ricardo, estavam Carmen, Luísa, Ahmed e outros funcionários que ele havia ajudado nas últimas semanas. Mais de 20 pessoas se aglomeravam na entrada. Desculpem a interrupção, Márcia disse, sua voz tremendo, mas determinada. Mas achamos que vocês precisavam ouvir isso. Isso é uma reunião privada, Paulo protestou. Guardas, removam essas pessoas. Não, Ricardo disse, sua voz firme. Deixem-nos entrar. Eles têm mais direito de estar aqui do que qualquer um de nós. Carmen deu um passo à frente, claramente nervosa, mas corajosa. Senhores, senhoras, eu não sei falar bonito como vocês, não tenho diploma universitário, mas sei o que é trabalhar honestamente e ser tratada como invisível, até o senhor Ricardo mudar. Isso não tem nada a ver com... Paulo começou, mas doutora Silvia o interrompeu. Deixe ela falar. Carmen respirou fundo. Trabalho aqui há 7 anos. Nesse tempo, vi pessoas sendo demitidas por e-mail. Vi gente chorando nos banheiros porque não conseguia pagar as contas com o salário que recebiam. Vi tanta crueldade disfarçada de eficiência. E eu aceitava porque precisava do emprego. Mas o senhor Ricardo, ele mudou tudo isso. Não só para mim, mas para dezenas de funcionários. Ele está tentando fazer o certo. E vocês querem puni-lo por isso? Luísa se adiantou, ficando ao lado da mãe. Ela olhou diretamente para os membros do conselho, seus olhos jovens, mas determinados. Minha mãe me ensinou que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando. O senhor Ricardo poderia ter continuado sendo quem era. Ninguém o forçou a mudar. Mas ele escolheu. Escolheu ser melhor. Escolheu usar seu poder para ajudar, não para machucar. E isso, senhores e senhoras, isso é verdadeira liderança. Ahmed deu um passo à frente. Na Síria, eu era professor universitário. Ensinava os melhores e mais brilhantes alunos do meu país. Perdi tudo quando tive que fugir. Cheguei aqui sem nada, sem esperança. Mas o senhor Ricardo me devolveu minha dignidade. Me deu a chance de ser professor novamente. Quantos de vocês já fizeram algo assim por alguém? Um por um, outros funcionários se manifestaram. Histórias de vidas mudadas, de famílias salvas da pobreza, de sonhos que se tornaram possíveis. E enquanto falavam, Ricardo viu expressões mudando ao redor da mesa. Alguns conselheiros pareciam envergonhados, outros comovidos, mas não todos. Paulo levantou-se vermelho de raiva. Isso é ridículo. Isso é manipulação emocional. Nós temos uma empresa para administrar, não uma instituição de caridade. E se pudéssemos ser as duas coisas? A voz veio de Dr. Alberto Mendonça, um dos membros mais antigos do conselho, um senhor de 70 anos que raramente falava nas reuniões. Todos se viraram para olhá-lo. Paulo, eu fundei esta empresa junto com Ricardo há 25 anos. E vou te contar um segredo. Não foi pelo dinheiro. Alberto, Ricardo disse surpreso, foi pela inovação, pela possibilidade de mudar o mundo através da tecnologia. Mas em algum lugar do caminho perdemos isso. Nos tornamos apenas mais uma empresa obcecada por lucros. Dr. Alberto levantou-se, apoiando-se em sua bengala. Ricardo, você está nos lembrando por que começamos isso tudo. Está nos lembrando que empresas são feitas de pessoas e que nosso sucesso deveria beneficiar todos, não apenas os acionistas. Alberto, com todo respeito, Paulo começou, mas o velho homem o interrompeu com um gesto. Já tomei minha decisão. Voto contra a remoção de Ricardo. E mais, proponho que dobremos o orçamento do programa de bolsas. Vou pessoalmente doar 5 milhões de reais para isso. A sala explodiu em murmúrios. Paulo parecia atordoado. Outros conselheiros começaram a falar ao mesmo tempo. Doutora Silvia levantou a mão, pedindo silêncio. Ela olhou para Ricardo por um longo momento e depois para as pessoas na porta. Finalmente suspirou. Eu tenho 3 netos.
E às vezes me pergunto que tipo de mundo estamos deixando para eles. Um mundo onde apenas o lucro importa, onde pessoas são apenas recursos descartáveis. Ela balançou a cabeça. Voto contra a remoção. Ricardo fica. 1-1. Os outros conselheiros votaram. Alguns a favor de Ricardo, outros contra. Quando a votação terminou, o resultado era claro. Ricardo vencera. Não por uma margem grande, mas o suficiente. Paulo estava branco de raiva. Isso é um erro. Todos vocês vão se arrepender. Ele pegou suas coisas e saiu da sala, batendo a porta com força. Depois que a sala se esvaziou, Ricardo ficou sozinho com o Dr. Alberto. Obrigado, ele disse simplesmente. Não me agradeça. Você me lembrou porque comecei tudo isso. Às vezes, precisamos que alguém nos mostre que perdemos o caminho. O velho homem sorriu. Aquela menina, Luísa, ela é especial. Sim, ela é. Sabe o que acho mais incrível? Ela te desafiou. Uma criança de 12 anos desafiou um dos homens mais poderosos do Brasil, e em vez de esmagá-la, você escutou. Isso, Ricardo, isso é verdadeira força. Naquela noite, Ricardo organizou um pequeno jantar em sua cobertura. Não o tipo de jantar formal que costumava dar com pratos caríssimos e conversas vazias sobre negócios, mas algo simples, íntimo. Ele convidou Carmen e seus filhos, Ahmed e sua família, Dr. Alberto, Márcia e alguns outros funcionários que haviam sido afetados por suas mudanças. A cobertura, que sempre havia sido um símbolo de sua solidão e arrogância, estava agora cheia, de vida, risadas e conversas genuínas. Crianças corriam pela sala de estar, que sempre fora intocavelmente perfeita. Comida caseira dividia espaço com os móveis de design, e Ricardo, no centro de tudo isso, se sentia mais feliz do que nunca se sentira cercado de luxo vazio. Luísa se aproximou dele em um momento quieto, quando os outros estavam conversando animadamente. Senhor Ricardo, posso perguntar uma coisa? Claro, Luísa. Quando a gente conversou naquela primeira vez, o senhor estava com raiva. Raiva de verdade. Por quê? Ricardo pensou por um momento. Acho que porque você tocou em algo que eu tinha enterrado muito fundo. Uma parte de mim que ainda lembrava como é se importar com outras pessoas. Como é ter empatia, e isso me assustou. E agora? Ainda tem medo? Sim, mas é um medo diferente. Não é medo de sentir, é medo de voltar a ser quem eu era antes. Ele olhou para a menina. Luísa, você mudou minha vida. Você sabe disso? Ela deu de ombros, de um jeito típico de criança. Eu só falei a verdade. O senhor é quem decidiu escutar. Nem todo mundo teria escutado. Eu sei, por isso o senhor é especial. Ela sorriu. Sabe o que minha mãe me disse? Que pessoas não mudam da noite para o dia. Mas quando mudam de verdade, quando realmente decidem ser melhores, nada pode pará-las. Sua mãe é muito sábia. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Luísa olhou para Carmen, que estava rindo de algo que Ahmed havia dito. Ela nunca desistiu, nem nos piores momentos. E agora, por causa do Senhor, ela pode finalmente respirar. Pode sonhar. A gente pode sonhar. Ricardo sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. E quais são seus sonhos, Luísa? Estudar. Conhecer o mundo. Aprender tudo que puder. E um dia, quando eu crescer, fazer o que o Senhor está fazendo, ajudar outras crianças como eu, dar esperança para quem não tem. Você vai conseguir. Tenho certeza disso. Eu sei. Mas não vou esquecer de onde vim, nem de quem me ajudou. Ela olhou para ele com aqueles olhos inteligentes e profundos. Obrigada, Senhor Ricardo, por escutar, por mudar, por mostrar que é possível ser rico e ainda assim ter um coração. Depois que todos foram embora, Ricardo ficou sozinho em sua cobertura novamente. Mas agora o silêncio era diferente. Não era opressivo ou vazio, era pacífico. Ele caminhou até a varanda e olhou para São Paulo, a cidade que dormia e sonhava embaixo dele. Pensou em tudo que havia acontecido nas últimas semanas. Como uma simples conversa com uma menina,
havia desencadeado uma transformação completa em sua vida. Como havia quase perdido tudo hoje, mas no final ganhara algo muito mais valioso. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Ahmed. Senhor Ricardo, acabo de receber a confirmação. Meu diploma foi revalidado. Começo a dar aulas na universidade no próximo semestre. Não tenho palavras para agradecer. Ricardo sorriu e digitou uma resposta. A gratidão é minha, Ahmed, por me mostrar que ensinar é um ato de amor. Outra mensagem, dessa vez de Dr. Alberto. Ricardo, estive pensando, que tal expandirmos o programa de bolsas para outras cidades? Tenho contatos em Brasília, Rio, Belo Horizonte. Podemos realmente fazer diferença em escala nacional. Vamos conversar amanhã. Adorei a ideia. E então uma última mensagem. De Luísa. Senhor Ricardo, minha mãe está chorando. São lágrimas felizes. Ela disse que nunca imaginou que a vida pudesse ser assim. Obrigada por nos devolver a esperança. Boa noite. Ricardo guardou o celular e ficou ali, apenas respirando, sentindo a brisa noturna, o cheiro da cidade, a vida pulsando ao seu redor. Ele havia passado tanto tempo morto por dentro, apenas funcionando como uma máquina de fazer dinheiro. Mas agora estava vivo. Realmente vivo. Não seria fácil. Paulo ainda estava por aí, provavelmente planejando algum tipo de revanche. Outros executivos ainda viam suas mudanças com desconfiança, e ele sabia que haveria mais desafios, mais tentativas de fazê-lo voltar ao que era antes. Mas Ricardo Almeida não era mais aquele homem. Ele havia atravessado o fogo da transformação e emergido diferente, não perfeito, não sem falhas, mas melhor, genuinamente melhor. Ele pensou no que diria se pudesse voltar no tempo e falar com o Ricardo de 2 meses atrás. Aquele homem arrogante e vazio que acreditava que dinheiro era tudo. O que diria a ele? Talvez simplesmente isso. Escute. Escute as pessoas ao seu redor. Escute suas histórias, suas dores, seus sonhos. Porque em algum lugar, entre todas essas vozes que você ignorou por tanto tempo, está a verdade que você precisa ouvir. E quando você finalmente escutar, quando verdadeiramente ouvir, sua vida mudará para sempre. Ricardo entrou novamente na cobertura e, pela primeira vez em anos, foi dormir com um sorriso no rosto. Amanhã seria um novo dia, um dia para continuar crescendo, continuando mudando, continuando fazendo a diferença. Um dia para viver com propósito. E em algum lugar da zona leste de São Paulo, em uma pequena casa azul, uma menina de 12 anos também sorria enquanto adormecia. Ela havia plantado uma semente de mudança no coração de um homem que parecia impossível de alcançar. E ao fazer isso, havia mudado não apenas a vida dele, mas a dela própria e de tantos outros. Porque essa é a verdade sobre transformação. Ela nunca acontece em isolamento. Quando uma pessoa muda verdadeiramente, cria ondas que tocam outras vidas. E essas ondas continuam se expandindo, alcançando cada vez mais longe, mudando o mundo de formas pequenas e grandes. Ricardo Almeida aprendeu que o verdadeiro valor não está nas coisas que possuímos, mas nas vidas que tocamos. Que o sucesso real não se mede em cifras bancárias, mas em sorrisos, esperanças renovadas e sonhos realizados. Que um império construído sobre egoísmo é vazio, mas uma vida construída sobre compaixão é infinitamente rica. E enquanto São Paulo dormia, preparando-se para mais um dia de lutas e sonhos, um homem que havia tido tudo, mas não tinha nada, finalmente descobriu o que realmente importa. E uma menina que não tinha nada, mas tinha tudo, continuou sendo a luz que guiava não apenas sua mãe, mas todos que tinham a sorte de cruzar seu caminho. Porque no final, é isso que realmente somos. Não o dinheiro que acumulamos ou o poder que exercemos, mas o amor que compartilhamos e a diferença que fazemos na vida de outras pessoas. Essa é a medida real de uma vida bem vivida. E Ricardo Almeida, finalmente, estava começando a viver de verdade.